E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. E para nossa alegria, a Loteca 1153 acumulou, hein? Esse prêmio aqui da Loteca 1154 vai vir maior. Eu deixei lá todas as informações sobre a Loteca 1153, o resultado. Vocês viram nos 13 pontos? Apenas uma pessoa acertou os 13 pontos e levou 41 mil reais, hein? Já tava de bom tamanho esse prêmio. Realmente muito difícil de acertar a sequência que foi, mas é isso, né? Águas passadas, analisar agora essa nova grade da Loteca 1154. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, deixa aí seus comentários com informações, dicas, sugestões, reclamações, fique à vontade. Sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, Santos e Mirassol. Joguinho bom esse aqui, hein? Briga direta lá na ponta da tabela. O que eu trago aqui de informação é que o Santos venceu, né, seu último jogo. Lembrando que o Santos joga hoje, segunda-feira, hein? No momento que eu estou gravando esse vídeo, o jogo ainda não começou. Mas o seu último jogo, o Santos venceu o Operário por 1-0 em casa. Em casa empatou com o Novo Horizontino em 1-1 e fora de casa venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0. O Mirassol tá vindo de vitória em cima do Vila Nova por 1-0. Antes disso, empatou em casa em 0-0 e fora de casa venceu o Goiás por 1-0. Classificação do campeonato, olha como que tá isso aqui, hein? Santos, segundo colocado com 53 pontos com 29 jogos, lembrando que joga hoje, 15 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. O Mirassol, ele é o terceiro colocado com 50 pontos, em 30 jogos tem 14 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Santos será fora de casa contra a Chapecoense e o Mirassol vai jogar em casa contra o Novo Horizontino, líder do campeonato, hein? Que jogaço esse também. Últimos confrontos entre eles, o Santos tem 5 vitórias, são 2 empates e 2 vitórias para o Mirassol. No último confronto foi agora no mês 6 de 2024 pelo Brasileirão Série B, na casa do Mirassol, empate em 0-0. Antes disso, pelo Campeonato Paulista em fevereiro desse ano, outro empate na casa do Mirassol em 2-2. Lembrando que no meu primeiro vídeo dos palpites da Loteca eu sempre vou com 5 duplos e para essa partida aqui, se a gente olhar ali os últimos jogos das duas equipes, são duas equipes que vêm fazendo poucos gols, apenas um gol por partida, e o Mirassol é um time que costuma dar trabalho mesmo quando joga fora de casa. Por esse motivo, já nesse primeiro jogo eu tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de Santos e empate entre eles. Jogo lá da Argentina, Godoy Cruz contra San Lorenzo. Último jogo aí do Godoy Cruz, fora de casa venceu o Gimnasia por 1-0. Em casa empatou com o Huracan em 1-1 e fora de casa perdeu para o União Santa Fé por 3-1. Já o San Lorenzo, fora de casa perdeu para o Instituto Córdoba por 2-0. Em casa venceu o Banfield por 2-1 e fora de casa empate com o Defensa e Justiça em 0-0. Classificação aí do campeonato, Godoy Cruz, ele é o 14º colocado com 16 jogos, tem 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Já o San Lorenzo, ele é o 25º colocado com 16 jogos também, tem 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Godoy Cruz será em casa contra o News Old Boys e o San Lorenzo também vai jogar em casa contra o Barraca Central. Últimos confrontos entre eles, Godoy Cruz tem 4 vitórias, há poucos empates entre eles, apenas 1, e são 8 vitórias para o San Lorenzo. O último confronto foi pela Copa da Liga da Argentina, no mês de março de 2024, na casa do San Lorenzo, vitória do San Lorenzo por 1-0. Antes disso, só em outubro de 2023, na casa do Godoy Cruz, o Godoy Cruz venceu por 1-0. Bom, apesar do Godoy Cruz estar na frente ali no campeonato, até por uma distância grande, mas se a gente olhar os pontos, até que não é uma diferença tão grande, né? Um tá com 22, outro tá com 17, então eu acredito ser uma partida bem equilibrada aqui. São Lourenço tem mais vitórias, né, nesse confronto, pelo menos nos últimos anos. E para essa partida aqui, eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Godoy Cruz, por estar jogando em casa, né? Mas também tô indo no San Lorenzo com duplo aberto aqui, porque apesar de estar atrás na classificação do Godoy Cruz, a diferença é pouca. Jogo 3, Polônia e Portugal. O último jogo aí da Polônia, fora de casa, perdeu para a Croácia por 1-0. Fora de casa, venceu a Escócia por 3-2. E fora de casa, empate com a França em 1-1 pela Eurocopa. Já Portugal, em casa, venceu a Escócia por 2-1. Em casa, venceu a Croácia por 2-1. E em casa, empatou com a França em 0-0. Classificação aí do grupo. Portugal é o primeiro do grupo, com 2 jogos, tem 6 pontos.
2 vitórias, não há empate e não há derrota. Já a Polônia é o terceiro do grupo com 2 jogos, tem 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e 1 derrota. Próximo jogo aí da Polônia será contra a Croácia, em casa, e Portugal vai jogar fora de casa contra a Escócia. Últimos confrontos entre eles, a Polônia não tem vitória contra Portugal, há 2 empates entre eles e 2 vitórias de Portugal. O último jogo só lá em 2018, empate em 1-1 na casa de Portugal, e na casa da Polônia, Portugal venceu por 3-2 também em 2018. Bom, Portugal tem um bom time, a Polônia tem um time mais envelhecido aí com Lewandowski, né? Tá tentando renovar. Para essa partida aqui, vendo que Portugal é o líder do grupo, tá vindo de boas partidas nesses seus últimos 3 jogos, mesmo jogando fora de casa, eu tô acreditando mais em Portugal, eu tô indo seco, mas caso você tenha o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 4, Espanha e Dinamarca. O último jogo aí da Espanha contra a Suíça fora de casa venceu por 4-1, fora de casa empatou com a Sérvia em 0-0 e em casa venceu a Inglaterra por 2-1. Já a Dinamarca em casa venceu a Sérvia por 2-0, em casa venceu a Suíça também por 2-0 e fora de casa perdeu para a Alemanha por 2-0. Classificação do grupo, a Dinamarca é a líder do grupo, tem 2 jogos com 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. A Espanha é a segunda colocada com 2 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória e 1 empate, não tem derrotas. Próximo jogo aí da Espanha será contra a Sérvia em casa e a Dinamarca vai enfrentar a Suíça fora de casa. Últimos confrontos entre eles não há informações, pelo menos nesses últimos anos. E para essa partida aqui, a gente olhando os últimos confrontos das duas equipes, né? Mesmo a Dinamarca estando aí na frente da Espanha na classificação, a Espanha, se vier com o time titular ali, jogando em casa, apoio da torcida, acho que vai ficar muito difícil aí para a Dinamarca conseguir pontuar, e por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória da Espanha. Jogo 5, Bielorrússia e Irlanda do Norte. Último jogo aí da Bielorrússia, venceu o Luxemburgo fora de casa por 1-0, em casa empatou com a Bulgária em 0-0 e em casa um amistoso internacional contra Israel, perdeu de 4-0. Já a Irlanda do Norte, fora de casa, perdeu para a Bulgária por 1-0, em casa venceu o Luxemburgo por 2-0 e um amistoso internacional contra Andorra venceu por 2-0. Classificação do grupo, a Bielorrússia é a primeira do grupo com 2 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória e 1 empate e não perdeu ainda. Já a Irlanda do Norte é a terceira do grupo com 2 jogos, tem 3 pontos, 1 vitória e 1 derrota. Próximo jogo aí da Bielorrússia será contra Luxemburgo em casa e a Irlanda do Norte vai jogar em casa contra a Bulgária. Últimos confrontos entre eles, a Bielorrússia não tem vitória, não há empate entre eles e são 3 vitórias para a Irlanda do Norte. O último confronto foi só lá em 2019, Bielorrússia perdeu em casa por 1-0 e na casa da Irlanda do Norte, também em 2019, vitória da Irlanda do Norte por 2-1. Outro joguinho difícil de ser analisado, né? Porque a gente vê ali a Bielorrússia em primeiro no grupo, tem essas 2 vitórias aqui em 2019, né? Da Irlanda do Norte. São 5 anos, né? Os times já mudaram bastante. O que a gente pode ver ali é que a Bulgária, né, conseguiu vencer a Irlanda do Norte por 1-0 e a Bulgária empatou com a Bielorrússia em 0-0. Porém, a Bielorrússia jogou em casa. Para essa partida aqui, eu tô acreditando um pouco mais aí na Irlanda do Norte, devido a essas últimas 3 vitórias e por ser uma seleção um pouco mais tradicional, né, aparecer mais aí pro mercado internacional, até para a gente aqui do Brasil. Jogo 6, Sérvia e Suíça. Último jogo aí da Sérvia, jogando fora de casa, perdeu para a Dinamarca por 2-0. Em casa, empatou com a Espanha em 0-0, um bom resultado. E fora de casa, outro empate contra a Dinamarca em 0-0. Já a Suíça perdeu em casa para a Espanha por 4-1. Fora de casa, perdeu para a Dinamarca por 2-0 e fora de casa empatou com a Inglaterra em 1-1. Classificação do grupo, a Sérvia é a terceira colocada com 2 jogos, tem 1 ponto, 1 empate e 1 derrota e não tem vitórias, hein? A Suíça, ela é a quarta colocada do grupo com 2 jogos, não tem nenhum ponto, não tem vitória, não tem empate e tem 2 derrotas. Próximo jogo aí da Sérvia será contra a Espanha, fora de casa, e a Suíça vai jogar contra a Dinamarca em casa. Confrontos entre eles, a Sérvia não tem vitória, não há empates e há 2 vitórias para a Suíça. O último confronto foi em 2022, a Suíça na casa da Sérvia venceu por 3-2, foi pela Copa do Mundo. E o outro confronto também pela Copa do Mundo, só que em 2018,
a Suíça também venceu por 2-1. Jogo bem difícil, né? A Suíça é um time mais tradicional aí, mais conhecido de nós, brasileiros. Porém, se a gente vê ali, a Sérvia ela conseguiu empatar com a Espanha e empatou com a Dinamarca fora de casa. Agora vai estar jogando em casa. E como a gente pode ver ali, né? A Suíça tá vindo de umas derrotas meio pesadas, né? Perder em casa para a Espanha por 4-1 e perder para a Dinamarca por 2-0, né? Complicado. Para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Sérvia e empate entre eles. Jogo 7, Ceará e Ponte Preta. Último jogo aí do Ceará, venceu o Brusque por 1-0 em casa. Antes disso tinha vencido o Vila Nova em casa por 4-0 e fora de casa perdeu para o Curitiba por 3-1. Já a Ponte em casa venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0, fora de casa perdeu para o Novo Horizontino por 2-1 e em casa perdeu para o América por 2-0. Classificação do campeonato, o Ceará é o 7º colocado com 45 pontos, em 29 jogos tem 13 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Já a Ponte Preta é a 13ª colocada com 35 pontos, em 30 jogos tem 9 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês, viu? Na hora que eu for olhar esse desempenho aqui, eu demorei um pouquinho pra entender quem é quem aqui, viu? Porque os símbolos aqui, o escudo é muito parecido. Ai, ai, viu? Próximo jogo aí do Ceará será contra o Ituano, fora de casa, e a Ponte vai jogar em casa contra o Guarani, clássico aí campineiro, hein? Esse jogo vai pegar fogo. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Ceará, 2 empates e 3 vitórias para a Ponte Preta. O último confronto foi agora em junho de 2024 na casa da Ponte. A Ponte venceu por 3-1 o Ceará. E antes disso, no mês 8 de 2023, na casa do Ceará, empate em 1-1. Como a gente pode ver, né, o Ceará tá melhor colocado que a Ponte Preta no campeonato. Geralmente é muito forte em casa. A gente pode ver ali que em um dos seus jogos aí enfrentou o Vila Nova, que também é um bom time aí que tá numa boa fase. Venceu por 4-0. Então acredito ser um jogo bem difícil aí pra Ponte Preta. Para essa partida aqui eu tô indo seco no Ceará. Vamos ver se vai confirmar esse palpite, né? Jogo 8, Volta Redonda e Atlético Clube. A final do Brasileirão Série C, primeiro jogo, hein? Último jogo aí do Volta Redonda, se eu não me engano essa partida aqui foi de virada, né? Venceu por 2-1. Antes disso tinha vencido o Botafogo da Paraíba em casa por 2-1. E pela Copa Rio, empate em 1-1 fora de casa contra o Serrano. Já o Atlético Clube venceu Londrina por 2-1 em casa. Fora de casa perdeu para o Ipiranga por 2-1 e em casa venceu a Ferroviária por 3-0. Como se trata de uma final, né, não tenho mais aqui a classificação, mas o que eu trago aqui é que dos últimos 4 jogos, nos últimos 4, o Volta Redonda conseguiu marcar. E já o Atlético Clube, né, dos seus últimos 9 jogos, em 7, ele conseguiu marcar gols. Próximo jogo aí das duas equipes será o jogo da volta entre eles, né? Os dois vão se enfrentar novamente, porém na casa do Atlético Clube. Últimos confrontos entre eles, o Volta Redonda não tem vitórias contra o Atlético Clube, não há empates e tem 2 vitórias para o Atlético Clube. O último confronto foi agora em junho de 2024, na casa do Atlético Clube. O Atlético Clube venceu por 3-2 o Volta Redonda. Antes disso, pela Copa do Brasil em fevereiro de 2024, outra vitória do Atlético Clube por 1-0 em casa. Esse jogo aqui também é um dos mais equilibrados aí dessa grade. Trata-se de uma final. Com certeza as duas equipes aí estão querendo o título. Para essa partida aqui, a gente pode ver que são dois times que vêm bem, né, nas suas últimas partidas. Mas estou levando muito em consideração Volta Redonda jogando em casa. Apesar de aqui nos confrontos não haver vitórias para o Volta Redonda nem empates, eu tô indo seco no Volta Redonda. São dois times que acredito que vão jogar leves aí, né, por já estarem na Série B. Mas deixando bem claro, hein, partida bem equilibrada. Caso você tenha costumes de colocar mais duplos, eu também colocaria um duplo aqui no empate. Jogo 9, Botafogo de São Paulo e Operário. Último jogo aí do Botafogo, fora de casa perdeu para a Ponte por 1-0. Fora de casa, empate com o Vila Nova em 1-1. E em casa, outro empate contra o CRB em 0-0. O Operário tá vindo de vitória em casa em cima da Chapecoense por 3-2. Antes disso, tinha perdido para o Santos fora de casa por 1-0. E em casa, venceu o Guarani por 1-0. Classificação do campeonato, o Operário ele é o 8º colocado com 42 pontos. Em 29 jogos tem 12 vitórias,
vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Já o Botafogo de São Paulo, ele é o 17º colocado com 32 pontos. Em 29 jogos tem 7 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Aqui a coincidência, né, dos próximos jogos, ambos os times aí vão jogar contra o Sport fora de casa, porém em dias diferentes, né? Últimos confrontos entre eles, o Botafogo de São Paulo tem 2 vitórias, são 3 empates e 2 vitórias para o Operário. O último confronto foi agora em junho de 2024, na casa do Operário, o Botafogo venceu por 1-0. Antes disso, na casa do Botafogo, em 2021, o Operário foi quem venceu por 1-0. O Botafogo tá numa situação difícil, né? Tentando se afastar aí da zona de rebaixamento. O Operário ainda brigando pelo acesso. A gente vê ali que o Operário tá em 8º colocado. Porém, essa parte aí da tabela tá todo mundo embolado, todo mundo com chance aí de conseguir uma vaga para a Série A. Acredito que o Operário vai vir com tudo aí para cima do Botafogo. E o Botafogo também, né, fará o possível aí para tentar escapar da zona de rebaixamento. A gente pode ver que nos números o Operário tá bem melhor. E para essa partida aqui, tô levando também em consideração o Botafogo jogando em casa. Por esse motivo, eu tô indo de Botafogo e tô indo de dupla aberta aqui no Operário. Jogo 10, Coritiba e Amazonas. Último jogo aí do Coritiba, perdeu fora de casa para o América por 2-1. Em casa, empate com o Goiás em 0-0. E fora de casa venceu o Ituano por 1-0. O Amazonas está vindo de vitória em cima do Novo Horizontino. Excelente resultado, né? 1-0. Perdeu para a Chapecoense fora de casa por 2-0. E fora de casa perdeu para o Brusque por 1-0. Impressionante, né? Brasileirão Série B é muito louco, né? Ganha de um time super forte, mas acaba perdendo para times fracos. É bem estranho. Classificação aí do campeonato, o Amazonas ele é o 10º colocado com 42 pontos, em 29 jogos tem 11 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. O Curitiba ele é o 11º colocado com 41 pontos, em 30 jogos tem 11 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Como eu disse, todo mundo embolado, né? Até o Curitiba aí que tá em 11º lugar tem chances aí de conseguir subir para a Série A. E essas últimas rodadas aí do Brasileirão Série B vai ser imperdível, hein? Próximo jogo aí do Curitiba será fora de casa contra o Vila Nova e o Amazonas vai jogar em casa contra o Avaí. Há poucos confrontos entre eles. O Amazonas, né, subiu agora da Série C para a Série B. Não há vitórias do Curitiba, não há empates e apenas uma vitória do Amazonas em casa por 1-0. O Curitiba é um time que ele tem muita dificuldade para fazer gols. Quando eu assisto os jogos do Curitiba, eu vejo que é um time que cria bastante, mas na hora de finalizar, o torcedor do Coxa deve ficar muito bravo com esses atacantes, viu? O Amazonas é aquele time que surpreende, né? Venceu ali o Novo Horizontino. Às vezes sai para jogar fora e faz boas partidas, acaba voltando aí com os 3 pontos. Tô acreditando que nessa partida aqui do Curitiba vai engrossar o caldo aí. Só que eu tô acreditando mais no empate entre eles, viu? Tô indo seco nesse palpite. Jogo 11, Goiás e Vila Nova, clássico aí de Goiânia. Último jogo do Goiás, empate com o Curitiba em 0-0. Antes disso, em casa perdeu para o Mirassol por 1-0 e fora de casa empate com o Sport Recife por 1-1. Já o Vila Nova, fora de casa perdeu para o Mirassol por 1-0, em casa empatou com o Botafogo de São Paulo em 1-1 e fora de casa perdeu para o Ceará por 4-0. Classificação do campeonato, o Vila Nova ele é o 6º colocado com 46 pontos em 30 jogos, tem 13 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Já o Goiás ele é o 12º colocado com 38 pontos, em 28 jogos tem 10 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Goiás será contra o América fora de casa e o Vila Nova vai jogar em casa contra o Curitiba. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para o Goiás, 5 empates e 6 vitórias para o Vila Nova. O último jogo entre eles foi no mês 6 de 2024, o Vila Nova venceu em casa por 1-0 e antes disso pela Copa Verde, em março de 2024, na casa do Goiás, empate em 1-1. Outro confronto aí bem complicado por se tratar de um clássico. Apesar do Vila Nova estar melhor no campeonato aí que o Goiás, a diferença não é tão grande, apenas de 8 pontos. Goiás tem essa vantagem de se jogar em casa, vai ter o apoio da torcida e a gente pode ver aqui que no confronto, né, é muito parelho, né? Não tem uma vantagem tão grande para um ou para outro e por esse motivo eu tô indo de duplo aqui também nesse palpite, eu tô indo de Goiás e empate entre eles.
Jogo 12, Finlândia e Inglaterra. Último jogo aí da Finlândia, fora de casa, perdeu para a própria Inglaterra por 2-0. Antes disso, fora de casa, perdeu para a Grécia por 3-0. E fora de casa, empate com a Escócia, amistoso, em 2-2. Já a Inglaterra venceu a Finlândia em casa por 2-0. Fora de casa, venceu a Irlanda por 2-0. E fora de casa, perdeu para a Espanha por 2-1. Classificação do grupo, a Inglaterra é a segunda colocada, com 2 jogos tem 6 pontos, são 2 vitórias, não tem empate e também não perdeu. Já a Finlândia é a quarta do grupo com 2 jogos, não tem pontos, não pontuou ainda. Então, nesse caso, né, não tem vitórias, não há empates e apenas 2 derrotas. Próximo jogo aí da Finlândia será fora de casa contra a Irlanda e a Inglaterra também vai jogar fora de casa contra a Grécia. Aqui deixa bem claro que é só lá em novembro, hein? Últimos confrontos entre eles, apenas um jogo, né, que foi uma vitória da Inglaterra no mês 9 de 2024, agora há pouco tempo, vitória da Inglaterra por 2-0. Bom, a Inglaterra é inegável aí que é um time muito melhor que a Finlândia. Não tem muito o que fazer nesse palpite aqui. Olhando os números da Inglaterra, primeira do grupo, Finlândia nem pontuou ainda. Eu tô indo seco na Inglaterra, mesmo fora de casa. Se a Finlândia ganhar essa partida, tô considerando a zebra da rodada, hein? Jogo 13, Áustria e Noruega. Último jogo aí da Áustria foi contra a própria Noruega, fora de casa perdeu por 2-1. Antes disso, fora de casa empatou com a Eslovênia em 1-1 e em casa perdeu para a Turquia por 2-1 pela Eurocopa. Já a Noruega em casa venceu a Áustria por 2-1, fora de casa empate em 0-0 contra o Cazaquistão e fora de casa perdeu para a Dinamarca por 3-1. Classificação do grupo, a Noruega é a segunda colocada com 2 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e não perdeu ainda. Já a Áustria é a terceira colocada com 2 jogos, tem apenas 1 ponto, não tem nenhuma vitória, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo aí da Áustria será fora de casa contra o Cazaquistão e a Noruega também vai jogar fora de casa contra a Eslovênia. Últimos confrontos entre eles, a Áustria tem 1 vitória, há 1 empate entre eles e 1 vitória da Noruega. O último confronto foi agora no mês 9 de 2024, como a gente viu ali em cima, vitória da Noruega por 2-1. Antes disso, só lá em 2020, empate entre eles em 1-1 na casa da Áustria. Bom, a gente pode ver que a Áustria, esses últimos jogos aí não vem bem. E a Noruega, né, tem o atacante aí, Haaland. Não sei se ele vai jogar. Se jogar, acho que será fácil aí pro Haaland aí marcar alguns gols aí em cima da Áustria. Lembrando que não tem mais seleção boba, né? Mas a Noruega tem um bom time, né? Tem outros bons jogadores. Mesmo fora de casa, eu tô acreditando mais na Noruega. Tem um bom time, né? Além do Haaland aí tem bons jogadores que estão jogando grandes ligas. E para esse palpite aqui não tem como. Eu tô indo seco na vitória aí da Noruega. Jogo 14, Grécia e Irlanda. Último jogo aí da Grécia, fora de casa venceu a própria Irlanda por 2-0. Em casa venceu a Finlândia por 3-0. E um amistoso internacional contra a Malta, fora de casa, venceu por 2-0. Já a Irlanda, em casa, perdeu para a Grécia por 2-0. Antes, em casa, perdeu para a Inglaterra por 2-0. E fora de casa, um amistoso internacional contra Portugal, perdeu de 3-0. Classificação do grupo, a Grécia é a líder com 2 jogos, tem 6 pontos, são 2 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. A Irlanda, ela é a terceira colocada do grupo com 2 jogos, não tem pontos, nenhuma vitória, nenhum empate e 2 derrotas. Próximo jogo da Grécia será contra a Inglaterra, lá em novembro. E a Irlanda vai jogar também em novembro contra a Finlândia em casa. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para a Grécia, não há empate, não há vitórias da Irlanda. O último confronto foi agora no mês 9 de 2024 na casa da Irlanda, a Grécia venceu por 2-0. Antes disso, em outubro do ano passado, a Grécia também na casa da Irlanda, pelas eliminatórias da Eurocopa, venceu também por 2-0. Bom, olhando todos esses números, todo esse histórico aqui que a Grécia tem contra a Irlanda, é muito difícil apostar na Irlanda. A Grécia vai estar jogando em casa, é a primeira do grupo e aqui não tem muito o que fazer, né? Eu tô indo seco na Grécia. Se a Irlanda vencer essa partida, essa aqui eu considero uma zebra maior do que a Finlândia contra a Inglaterra. Bom, pessoal, as primeiras informações aí da Loteca 1154 foram essas. Espero que essas informações aqui possam ajudar a conhecer melhor os times. Se você gostou, se inscreva aí no
nosso canal, ative as notificações para que o YouTube sempre te avise quando tiver os vídeos novos aqui. Se deixei passar alguma informação e você tem aquela informação privilegiada, coloca aí nos comentários. Se tiver alguma crítica, sugestão, dicas, fique à vontade. E é isso. Desejo muita sorte aí para todo mundo na Aloteca 1154, agora com prêmio maior. Vamos para cima desses 14 pontos e espero vocês no próximo vídeo. Fui!